Olá, meus irmãos, tudo bem? Que a graça de Jesus seja derramada nos nossos corações. Quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra em Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 22, que diz assim: E aconteceu num daqueles dias que Jesus entrou no barco com seus discípulos e lhes disse: Vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, e eles corriam perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E levantou-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria das águas. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: Vocês não têm fé? E eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: Quem é este que até manda nos ventos e nas ondas, e elas obedecem? Isso mesmo, essa passagem maravilhosa. Eu quero compartilhar com vocês 3 lições dessa passagem que vai nos ensinar sobre a pessoa de Jesus, a presença de Jesus e o poder de Jesus. Sobre a pessoa de Jesus, nós podemos ver que os discípulos estavam no processo de aprendizagem, estavam no processo de ensinamento. O contexto da passagem vai nos mostrar que algumas pessoas chegaram diante de Jesus e falaram: a sua família está aí. E disseram para eles que a família deles estava lá. E Jesus falou assim: a minha família, minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem a palavra do meu Pai. Ou seja, são aqueles que ouvem a palavra e praticam a palavra. E no contexto anterior a esse, Jesus ensina sobre a parábola da semente, que é uma parábola bastante conhecida, para poder chegar nessa situação. Jesus tinha terminado de ensinar, ele tinha ensinado uma multidão muito grande. E ele agora tem uma outra missão, ele tem um outro ensinamento, agora de forma informal para os seus discípulos. E aqui nós vamos aprender sobre a pessoa de Jesus. Jesus é aquele que nos convida a ir com ele, a ir até o outro lado com ele. E os discípulos prontamente obedeceram o seu líder, obedeceram o seu mestre. Sim, é extremamente importante caminhar com Jesus, é extremamente importante conhecer Jesus cada vez mais e mais. E para conhecer precisamos andar com Ele. Para conhecer Jesus precisamos ler a palavra dele, precisamos praticar a palavra dele. E isso ficou muito claro, pois os discípulos estavam aprendendo sobre quem era Jesus. Eles tinham aprendido muitas coisas, mas precisavam aprender cada vez mais. E essa passagem vai nos mostrar que Jesus se auto-revela aos seus discípulos de forma informal agora. Sim. Por quê? Porque precisamos saber quem Jesus é. E aqui nos mostra nessa passagem que Jesus, ao mesmo tempo que ele é divino, ele também é humano. Porque Jesus convida os discípulos para ir para o outro lado. Aquele que convida cuidará para que cheguemos também do outro lado. E Jesus convidou os seus discípulos. E eles foram. Só que Jesus era humano. Por que precisamos saber disso? Porque Jesus sentia cansaço. As escrituras nos mostram que ele dormiu. Ele estava cansado, ele precisava descansar. E ele acabou adormecendo. Isso nos mostra a humanidade de Cristo. Quão importante é. Sabe por quê? Porque ele, sendo humano, ele sabe do que eu e você passamos. Ele sabe como está o nosso coração. Ele sabe do que nós precisamos e necessitamos. Pois ele também sente as mesmas coisas que nós sentimos. Ele também passou pelas mesmas situações que nós passamos. É claro, e sem pecado nenhum, pois ele também era Deus. Sim, ele era humano, mas também era divino. E isso é maravilhoso. E nós vamos aprender com isso quão importante Jesus é. Porém, meus irmãos, aquele que nos convida a ir com ele, não quer dizer que não vai acontecer nada. Jesus nos chamou para ir, mas isso não quer dizer que estamos isentos de passar por provações.
passar por sofrimento, passar por situações difíceis em nossas vidas, passar por tribulações. No decorrer da caminhada, quando os discípulos estavam com Jesus no mar, uma grande tempestade se levanta. E aí é que começa o aprendizado na vida dos discípulos. Jesus não prometeu rosas. Jesus não prometeu que tudo é maravilhoso. Mas também Jesus não prometeu que nós estaríamos só. E com isso nós vamos entender que Jesus estava com os discípulos. E ali tinham pessoas experientes, pessoas que estavam acostumadas a pescar, pessoas que estavam acostumadas com o mar. Ali tinham profissionais que eram capacitados e cresceram vendo aquelas tempestades. Os discípulos de Jesus estavam lá, estavam passando por essa situação. De repente se levanta essa grande tempestade. Sim, essa tempestade que deixa eles com medo, que deixa eles apavorados. Agora toda a experiência que eles tinham não valiam de nada. Toda a situação que eles tinham vivido anteriormente no mar não valiam de nada, pois eles estão com medo. E nesse medo não tem dúvida nenhuma que eles tentaram fazer de tudo para manter o controle do barco, mas eles não conseguiram. E aí eles se lembraram que Jesus estava no barco com ele. E sim, a segunda lição que nós vamos aprender é que Jesus está presente. Não adianta lutar sozinho, não adianta querer fazer as coisas sozinho. A tempestade vai se levantar em nossas vidas. A tempestade virá. E essa tempestade, hoje nós estamos vivendo a tempestade do coronavírus. Hoje nós estamos vivendo essa tempestade dessa doença que está ceifando vidas. Mas além dessa tempestade, quantas pessoas não estão passando a tempestade do medo, a tempestade da preocupação, a tempestade dessa ansiedade que está atormentando o coração? Quantas pessoas não estão vivendo uma tempestade de insegurança, de incerteza? Quantas pessoas não estão vivendo uma tempestade de frustração, de decepção? Pois foi isso que os discípulos passaram. Eles ficaram frustrados, ficaram decepcionados, pois toda a experiência que eles tinham não conseguiram manter o controle do barco. Aí eles se lembraram que Jesus estava presente. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus está presente nessa tempestade. Você não está sozinho. Jesus está presente com você nessa tempestade. E mesmo que você não tenha o controle dessa tempestade, mesmo que você ache que seu remo quebrou, Jesus está no barco. E isso é maravilhoso. Essa presença real de Jesus, ela está no nosso coração. Ela age no nosso coração através do poder do Espírito Santo, que nos faz lembrar de todas essas coisas, nos faz lembrar de quão maravilhoso Ele é. E os discípulos, depois de passar por uma grande frustração, eles se lembraram: Jesus está presente. Sim, e isso é maravilhoso. E quando Jesus está presente, aí nós clamamos, porque sabemos que Ele está conosco. E foi o que eles fizeram, eles clamaram: Mestre, nós estamos perecendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus não quer que você pereça, Ele quer que você continue. Jesus não quer que você pare, Ele quer que você continue. E isso é maravilhoso para nossas vidas. Porque quando lembramos que Jesus está presente, isso já é um consolo e um conforto muito grande. E a terceira lição que nós podemos aprender com isso é que Jesus tem todo o poder. Sim, o poder de Jesus é ativo, é constante. E Jesus se levanta e repreende o mar. Jesus repreende a tempestade. E é isso que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Ele quer nos dar paz diante da tempestade. Ele quer nos dar paz interior e exterior. Ele não quer que vivamos de uma forma a ser frustrado. Ele não quer que nos decepcionemos. Ele quer que continuemos a confiar nele. E isso é maravilhoso. Ele não quer só acalmar essa tempestade que você está vivendo no seu coração, essa tempestade que você está vivendo na sua vida, essa tempestade que você está vivendo na sua vida profissional, na sua vida familiar. Ele quer muito mais, Ele quer acalmar essa tempestade que está no seu coração. E Ele tem o poder, pois Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem e hoje e o será para sempre. Sim, meus irmãos. E é maravilhoso porque Jesus, Ele dá uma correção aos discípulos dizendo: vocês não têm fé? Por quê? Porque Jesus tinha ensinado a eles. Jesus tinha falado para eles a palavra de Deus. E naqueles momentos, eles meio que fracassaram.
pois não colocaram a sua fé em prática. Mas Jesus queria ensinar algo importante para eles. E Jesus quer ensinar que Ele tem o poder sobre a natureza. Ele tem o poder sobre a vida, Ele tem poder sobre o nosso coração. Ele não só acalmou a tempestade que se levantou naquele dia na vida dos discípulos, como acalmou também, trouxe paz também ao coração dos discípulos. É isso que o Senhor quer fazer comigo. É isso que o Senhor quer fazer com você. Dar paz em meio à tempestade. Eu quero concluir com um salmo. Se encontra no Salmo 107. Versículo 29 e 30. Que diz assim: fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram. Então se alegraram com a calmaria, e assim os levou ao porto desejado. É isso que o Senhor quer fazer. Acalmar essa tempestade, trazer paz e nos levar aonde Ele prometeu nos levar. Fique com essa palavra, com essa lição no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, a Ti eu dou graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito. E dou graças a Ti também, Pai, por tudo que nós estamos passando, Senhor. Pois tem nos aproximado cada vez mais e mais de Ti. Tem nos trazido, Senhor, um desconforto, mas tem nos aproximado de Ti. E eu te peço, Senhor, como Tu tem dado paz, Senhor. Deu paz aos seus discípulos, Senhor, naquele dia. Dê paz também ao nosso coração, diante dessa tempestade que tem se levantado, ó Pai. Que tem trazido insegurança, medo, frustração, decepção, ó Deus. Que tem, de certa forma, ó Pai, sugado as nossas energias. Que Tu possa trazer paz ao nosso coração. Que possamos descansar e lembrar, Senhor, de quem Tu és. E lembrar que Tu estás presente. E lembrar quão grande é o Teu poder. Sim, Deus. Eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus.